Olá, eu sou Igor Kipling do Construindo, mais uma vez gravando para o canal LinkedIn. E hoje a gente vai falar sobre vertedouros. Vertedouros em operação são uma das mais belas imagens que a engenharia pode criar. Porém, nem todo mundo entende o que é ou para que serve um vertedouro. Nesse vídeo a gente vai tentar explicar e simplificar para que servem essas grandes estruturas. A gente pode pegar como exemplo um reservatório de água, uma caixa d'água da sua casa ou da casa de alguém que você conheça. Para que essa caixa encha de água é necessário uma entrada de água que geralmente vem da rua, de uma concessionária ou de um poço. Porém, essa caixa não pode encher indefinidamente, senão ela vai extravasar, quer dizer, ela vai vazar água pela borda da caixa. Então ela precisa de um dispositivo chamado extravasor, popularmente conhecido como ladrão. Então, como funciona esse ladrão? Quando a caixa enche demais e falha o dispositivo de entrada, ou a boia que trava a válvula de entrada, o que acontece? Esse ladrão é um buzinote, um tubo que sai de um ponto mais alto do reservatório e extravasa essa água para algum ponto que você queira, algum ponto determinado. Então é isso, o vertedouro também é um tipo de extravasor, só que numa escala maior, num lago, num reservatório de usina hidrelétrica ou de um lago de recreação, por exemplo. Só que acontece que num lago, num grande reservatório, é quase impossível você controlar a água de entrada, como no caso de um reservatório de uma caixa d'água de uma casa, que você pode colocar uma boia que regula, é uma válvula reguladora de vazão na entrada da caixa. Então, quando a caixa enche demais, a boia levanta e fecha a válvula de entrada de água da rua, ok? Só que isso num reservatório é praticamente impossível. Então, o que se faz? Se regula a vazão na saída do reservatório. E aí que entra o vertedouro. O vertedouro nada mais é do que um extravasor, trabalha como o ladrão da caixa d'água. Então o vertedouro serve para regular o nível do lago. Isso porque não é desejado que ocorra um fenômeno chamado overtopping. O que é o overtopping? É quando você tem uma barragem, né, que segura, vamos dizer assim, que sustenta o lago, e a água passa por cima da barragem. Isso seria extremamente desastroso, porque quando a água passa por cima, ela pode danificar muito as estruturas que são contidas na barragem. Então, para regular o nível do lago, é desejável que a água excedente passe pelo vertedouro, pelo extravasor. Um vertedouro geralmente é dimensionado por uma curva gaussiana, ou seja, 95% da água do reservatório deve ser aproveitada e apenas 5% da água deve ser vertida, né, ou simplesmente jogada fora, né, num termo mais leigo. Por que isso? Então, se você tem uma usina hidrelétrica, por exemplo, o ideal é que se aproveite ao máximo a energia, ok? Então se tenta chegar no número mais próximo do máximo. Numa curva gaussiana, os 95% significam que você vai extravasar apenas 5%, ok? O que quer dizer que num vertedouro, nos 365 dias do ano, fazendo uma análise gaussiana de tempo e não de vazão e não de volume do reservatório, o vertedouro deve operar aí no máximo 17, 18, vamos colocar aí entre 15 a 20 dias no ano, ok? Os vertedouros podem ser divididos basicamente em controlados ou de soleira livre. Qual que é a diferença entre os dois? Os vertedouros controlados apresentam comporta para regular o nível do lago. Já os vertedouros de soleira livre, eles não têm esse dispositivo. Então é apenas a água passando por cima
da soleira do vertedouro, por isso soleira livre. Soleira é a parte mais alta do vertedouro. Os vertedouros de soleira livre são mais comuns em usinas de menor porte, já os vertedouros controlados, eles são mais comuns em usinas de maior porte. Por que isso? Porque geralmente isso se dá devido a uma viabilidade financeira. Então o que acontece? No vertedouro de soleira livre, a vazão é dada pela largura da soleira do vertedouro, pela lâmina d'água que vai passar por cima desse vertedouro. Já o vertedouro controlado, a vazão é dada, obviamente, pela largura do vertedouro, a abertura da comporta e a pressão de montante. Então os vertedouros controlados se viabilizam em usinas maiores, por quê? Porque geralmente o que acontece? As comportas são dispositivos geralmente mais caros, porém quando você coloca um vertedouro de soleira livre numa usina muito grande, essa largura do vertedouro acaba atingindo valores inviáveis. Então é necessário que se coloquem comportas para que o vertedouro não fique com uma extensão tão grande. Ok? Então os vertedouros controlados eles costumam ter uma extensão menor. Por quê? Porque a lâmina d'água em cima da soleira é maior, certo? Existem algumas variações do vertedouro de soleira livre, como por exemplo o vertedouro tulipa. O vertedouro tulipa muitas vezes é confundido com um sifão, mas na verdade ele não é um sifão, porque a função dele é de vertimento e não de fecho hídrico, ok? Existem diferenças, a gente não vai abordar qual a diferença de cada um, mas ele funciona como um vertedouro de soleira livre comum. Os vertedouros são compostos basicamente por paramento, que é a face de montante, geralmente de concreto, é aquela parede que segura a água, a soleira, que é a parte superior, onde a água passa por cima, o rápido é a rampa que a água desce, e também o dissipador de energia. O dissipador de energia, como o próprio nome já diz, é um dispositivo que dissipa a energia de vertimento, a energia da água, para que não cause erosão no corpo da água logo a jusante do vertedouro, ok? O dissipador de energia ele pode estar incorporado ao rápido, tá? A rampa de descida, ou ele pode estar ao pé do vertedouro, contendo ou não uma bacia de dissipação. Quando incorporados ao rápido, geralmente ele apresenta a forma de degraus, ele parece uma escada na jusante do vertedouro. Já quando ele está instalado ao pé, ele pode ser em bloco de dissipação ou concha, também chamado de salto de esqui. Nem todos os vertedouros são exatamente como a gente falou aqui. Existem muitas variações de tipos, de tipologias, de arranjos de vertedouro. Porém, esses são os tipos básicos, os dispositivos que mais comumente se encontram em vertedouros, ok? Espero que tenham gostado, que tenham entendido. Se gostaram, curtam, compartilhem e marquem os amigos nos comentários. Obrigado e até a próxima.